Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir na reformulação do Corinthians e muitas informações do Timão aqui no canal. Ó, Gabriel Moscardo no PSG e já saindo agora, eu vou te explicar essa história. Gabigol por Yuri Alberto, pode rolar negócio? E o Terans, será que é uma boa? Aquele ex-Atlético Paranaense que está no México, sim, o Corinthians está de olho. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aquela repassada do dia nas informações do Corinthians e olha, hoje tem muita informação. Gabriel Moscardo, é muito difícil, gente, que não seja transferido já nessa janela. Que talvez nem vista mais a camisa do Corinthians, porque a grana que os caras estão sinalizando para oferecer é coisa de louco, é coisa de 25 milhões de euros. Você pode estar imaginando aí, pô, mas Moscardo tem que vender por mais, tem que vender por 30. Esse é o desejo do Augusto Melo, que tem um grande problema, ele não assumiu ainda. Então, ele realmente tem pouco controle sobre, especialmente, algo tão importante. Obviamente, ele está participando da transição e ele assume no dia 2 de janeiro, mas ele está tentando segurar o máximo possível, porque, primeiro, ele já disse que não quer vender o Moscardo. Agora, se o Paris Saint-Germain chega com uma grana de 25 milhões de euros, o Corinthians que tem 80% do jogador, como é que você não vende? A gente está falando de mais de 130 milhões de reais, o que ocasionaria na maior venda da história do Corinthians, superando a do Pedrinho lá, que foi por 18 a 20 milhões de euros. O valor mudou, né, depois de um tempo, essas coisas, né, meio desconexas aí, mas enfim, 100 milhões de reais. O Pedrinho foi vendido por 100 milhões de reais ao Benfica, esse que voltou agora, está no Atlético Mineiro. Pois bem, o Moscardo seria por muito mais. Não tem como segurar, gente. O clube depende desse fluxo de caixa para sobreviver. E é um grande clube da Europa, isso seduz o jogador também. Ele é muito jovem, tem um grande potencial. É muito difícil, cara. É muito difícil. Se chegar a proposta, ele sai agora. Não tem essa negociação de sair na metade do ano ou muito menos daqui uma temporada. A gente sabe como esses clubes, quando eles vêm com esse valor, o que dá para o Augusto negociar é, bom, me dá um pouquinho mais para eu já liberar imediatamente, aquela coisa toda, chegar em 27, 28 milhões de euros, mas vai ser muito difícil segurar. Então, a tendência, a informação que o Corinthians tem, inclusive, é que o PSG vai fazer uma proposta nessa casa, de 25 milhões de euros para comprar Gabriel Moscardo. E dificilmente o presidente vai conseguir segurar a joia corintiana de 18 anos, Gabriel Moscardo. Vamos aguardar. Outro assunto que pautou o dia foi uma informação trazida pelo Thiago Fernandes, da Band Minas, que também ela vai ao encontro de algumas outras informações de outras pessoas, né? E eu cito sempre aqui o Samir Carvalho, que é o cara que está batendo na tecla de uma negociação com o Gabigol. Muita gente já tirou o time de campo e ele continua insistindo de que o Corinthians negocia pelo Gabigol. A questão é que eu consegui também absorver. O Augusto ele está tentando arrastar tudo isso até o dia 2, porque só a partir do dia 2 de janeiro é que ele vai poder conduzir efetivamente toda essa situação. O fato é, por trás disso tudo, por debaixo dos panos, né, sem ser pejorativo, mas enfim, enquanto a coisa não acontece oficialmente, enquanto o Augusto não tem a caneta, a conversa existe. Isso existe. Corinthians e Flamengo conversam por Gabigol. E aí você tem informações de lá a cá, de repasse de jogadores, do quanto seria interessante, porque o Gabigol tem mais um ano de contrato e, vale dizer, desde que a gente começou a falar sobre o Gabigol, e ele mesmo, depois da entrevista do Podpah, disse que tinha uma renovação encaminhada, que possivelmente fosse o último ano dele de Flamengo, essa renovação ainda não foi assinada. Essa renovação ainda não aconteceu, e não aconteceu porque há uma conversa entre Corinthians e Flamengo. E, obviamente, o Flamengo quer sair numa boa do negócio, porque sabe que tem um ativo importante que é o Gabriel Barbosa, de 27 anos, ainda com muito potencial. E sabe que o Corinthians quer. Por outro lado, o Augusto Melo quer ter no Gabigol a sua grande bandeira da chegada do começo da sua gestão, trazendo um cara de grande nome aí para ser o líder técnico desse time a partir de 2024. O Corinthians que liberou muitos atletas e quer contratar nomes de peso. Um deles seria o nome do Gabigol. Que ele já falou que tem a cara do Corinthians, e eu acho também que facilmente se identificaria
ficaria com a Fiel. E ele mesmo já disse, né, numa entrevista recente no Altas Horas, dizendo que o Santos, beleza, foi o seu time formador, mas que ele tem essa conexão, né, essa afinidade aí com o torcedor do Corinthians. Então, assim, a conversa existe. A gente já falou no Fausto Vera, que é uma ideia do Flamengo. O Flamengo gostaria de ter o Fausto Vera, então isso ainda está meio, né, obscuro. Agora, o Thiago Fernandes trouxe a informação de que houve uma sugestão da troca pelo Yuri Alberto. E aí eu pergunto a você, porque assim, o Corinthians cedeu muitos jogadores para obter os direitos federativos e econômicos do Yuri Alberto. 50%, tá? 50% é o que o Corinthians tem do Yuri. Mas é um jogador de 22 anos, de muito potencial de mercado, ele tem um valor de mercado muito alto, mas que vem de uma temporada horrorosa. Se a do Gabigol não foi boa no Flamengo, ele tem 20 gols. O Yuri tem 15. Mas o Yuri, tecnicamente, sendo titular, né, quase todos os jogos, deixou a desejar em vários momentos. Tecnicamente mesmo, né, em algumas finalizações bizarras, né, em alguns erros técnicos grossos, né, terríveis. O Yuri Alberto fez uma temporada muito ruim, apesar de números não tão ruins, porque ele era o único centroavante, ele não tinha nenhuma sombra. O Felipe Augusto, que inclusive foi para o futebol belga agora, teve poucas oportunidades. O Romero acabou se destacando mais na reta final do que o próprio Yuri Alberto, porque ele chega em 2022 muito bem e em 2023 não consegue ter a mesma regularidade. Muito por conta do time, né? O Roger Guedes assumiu a responsabilidade enquanto esteve em campo e era nele toda a jogada, todo o holofote, né? O Roger assumia toda essa responsabilidade e depois, quando ele saiu, o Yuri não conseguiu segurar o rojão, mesmo tendo feito, repito, 15 gols na temporada. Ele errou muito, assim. Mas a gente sabe que ele é bom jogador. Ele não pode ter desaprendido, né? Eu acredito, sinceramente, a uma falta de confiança, a um momento turbulento do time, do clube, com vários técnicos contratados. Isso acho que interferiu na cabeça do Yuri Alberto. E o Gabigol, a gente sabe que ele largou um pouco, né? O Pedro virou titular, a relação dele com o Tite não é das melhores, ele acabou ficando fora de forma, foi virar rapper, foi fazer outras coisas. Deu uma desfocada, mas a gente sabe que ele é bom jogador. Então, vou falar uma coisa para vocês, e aí não sei se vocês concordam, vocês podem colocar aqui nos comentários, mas eu acho que é bom para todo mundo, de verdade. Eu acho que o Yuri poderia, se ficasse no Corinthians, ter uma vida longa e melhorar para o ano que vem e se tornar um atacante muito positivo. Eu acho isso. Mas eu acho também que ele meio que se inviabilizou um pouco com a torcida, ou com parte da torcida, por conta desse ano ruim que ele teve tecnicamente. Então, daqui a pouco, uma mudança de ares fosse fazer bem. Ainda mais se você troca por um cara que tem nome, tem respaldo, tem história, tem currículo, tem gols, e vai criar, é inegável, ele vai criar essa identificação muito fácil com o torcedor também. Então, eu não descartaria. Embora o Corinthians tenha feito todo o esforço para ficar com o Yuri Alberto, ganhou um ativo importante, né? Um ativo, inclusive, para você fazer um negócio desse porte. E para não deixar batido, né? Todo dia surge um nome diferente que o Corinthians está monitorando, está consultando, está pesquisando. Davi Terans, uruguaio, 29 anos, ex-Atlético Paranaense, teve uma boa passagem aqui pelo futebol brasileiro. Foi para o Pachuca do México e não está muito bem lá. Está vivendo uma certa instabilidade. O Jorge Nicola conseguiu apurar, com uma fonte dentro do Corinthians, que existe um monitoramento, que, inclusive, a comissão técnica considera o Terans um ótimo jogador, e ele é realmente, e que o Corinthians está observando. Observar, evidentemente, é muito diferente de fazer uma sondagem, de fazer uma proposta, mas está dentro do centro de análise de mercado. O Davi Terans eu acho um baita jogador. Olha, eu acho que esse sim, a gente viu muitos jogadores saindo do Corinthians, especialmente no meio-campo, Juliano, Renato Augusto. Ele faz a meia, é um meia atacante, bate muito bem na bola, foi responsável aí por uma grande campanha do Atlético Paranaense em 2022, se não me engano. Ele é muito bom e eu acho que seria excelente. Ele tem um valor de mercado de 4 milhões de euros, o mesmo valor que o Corinthians teria oferecido pelo Alan Patrick do Internacional, por exemplo. Então dá para você destinar para um jogador até mais jovem e que pode dar um retorno interessante. Eu gosto da ideia do Davi Terans. Acho que, embora ele não esteja bem no futebol mexicano, conhece o futebol brasileiro, foi bem no Atlético Paranaense e tem características interessantes que se encaixariam muito bem nessa equipe do Corinthians. Vocês não acham? Eu acho. Moscardo Mirimora, Gabigol por Yuri Alberto e Davi Terans. Os assuntos do dia. Comentem aqui. Inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!